João capítulo 11, 33 a 44. Eu acho que todos vão concordar comigo se eu disser que o mundo precisa de mais amor. Aliás, não só aqui dentro na igreja, mas também lá fora. Difícil alguém que não concorde com isso. O amor, ele é o sentimento mais nobre do ser humano. Só que o amor, ele é estranho às vezes. As pessoas não entendem. E as pessoas então tentam explicar o que é amor, tentam descobrir. E tem casos, por exemplo, até mitos falando da origem do amor. Tem um grego antigo chamado Aristófanes. Ele dizia que o amor, ele foi criado quando as pessoas eram diferentes do que são hoje. Diz que as pessoas tinham 4 braços, 4 pernas, 4 olhos, 2 cabeças, e era tudo em dobro. E aí um Deus pegou e resolveu dividir o ser humano. Aí ficou só metade. E desde esse dia então todo mundo vai buscando a sua outra metade. É assim que diz esse mito grego. É interessante, As pessoas muitas vezes falam sobre isso, que estão procurando a alma gêmea, essas coisas assim. A outra metade da laranja, Mas o amor, aí também tem o outro extremo, Os cientistas tentam descobrir o que é o amor. E aí eles falam que o amor é só uma química, é uma coisa que acontece no nosso organismo. Eles falam até que entre os hormônios, que são produzidos quando você ama alguém, quando o amor está em ação, tem a adrenalina, noradrenalina, feniltelamina, dopamina, oxitocina, serotonina e endorfinas. Tudo isso está agindo ali. Então eles falam que o amor é isso. E até eles falam que o amor um pouco mais durável, mais estável, ele tem a ocitocina e a vasopressina. Esse amor é mais estável. Então, interessante isso, mas a gente sabe que, na verdade, o amor, ele vem de Deus. Deus é que criou o amor. Nós aprendemos a amar porque Deus nos amou primeiro. E nesse parágrafo que nós vamos ler, de João, nós vemos que o amor de Jesus por nós, e Jesus aqui, ele está mostrando, ele está revelando Deus. Ele é o próprio Deus em carne. Então, quando nós vemos o amor de Jesus, nós estamos vendo o amor de Deus por nós. E nós vemos aqui que Jesus reagiu ao amor de várias maneiras aqui. Então vamos ler primeiro João 11, 33 a 44. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê.
Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou-lhes Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo teu amor por nós, porque o Senhor nos criou, o Senhor supriu tudo que nós precisávamos, continua suprindo. O Senhor responde nossas orações, o Senhor nos transforma, tudo o Senhor dá para nós nos alegrarmos, e o Senhor tem estado conosco o tempo todo. Obrigado, Deus, porque tu estás conosco também agora. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra, ajuda-nos a aplicar em nossas vidas. Abençoa os irmãos que não puderam estar aqui hoje, que tu possas estar com eles, e que também, Senhor, aqueles que poderiam estar aqui, mas não vieram, que o Senhor possa mudar o seu coração, e que eles possam participar conosco também da alegria de estarmos na tua presença, de estarmos em comunhão com os irmãos e aprender a tua palavra. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Obrigado. Aqui nós podemos destacar algumas reações de Jesus que demonstram que ele, junto com o Pai e o Espírito Santo, tem por nós, o amor que Deus tem por nós. A primeira reação que nós vemos aqui é que o amor de Jesus por nós, ele o faz chorar. Nos versículos 33 a 38 nós encontramos esta ideia, porque ali diz que Jesus, quando ele chegou lá, ele estava num lugar triste, porque estava chegando, se aproximando do túmulo. Não há lugar mais triste do que um cemitério. Quando a gente passa lá, te vê os túmulos, as lápides, se a gente for ler ali o que está escrito, foto das pessoas, a gente fica imaginando como foi a vida dessas pessoas, como foi que eles morreram, e realmente é um lugar de tristeza. E todo aquele ambiente, Jesus vendo a Maria, que tinha acabado de se derramar aos seus pés, prostrar aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A Marta também chorando, e os judeus que estavam ali para consolar, todos chorando. Aqui diz então que Jesus se agitou no seu espírito, e ele se comoveu. E aí Jesus perguntou onde eles o sepultaram. Eles disseram: vem, Senhor, vem ver. E quando Jesus chegou ali, Jesus chorou. Esse é na nossa língua, na nossa tradução, é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, mas ele diz tudo.
não é? 2 palavras apenas, mas diz muita coisa. Então, os judeus começaram a dizer, uns disseram, olha só como ele amava Lázaro. E aí outros, ao contrário, começaram a murmurar e dizer, mas ele não podia ter feito ele não morrer, ele que curou os olhos, né, do cego de nascença, não podia ter feito ele não morrer. Jesus, ouvindo tudo aquilo, todo aquele ambiente, diz que Jesus agitou-se novamente em si mesmo. Então Jesus estava realmente comovido, seu espírito estava tremendo por dentro, estava realmente agitado, a ponto dele chorar. E essa palavra que usa aqui, no original, no grego, quando fala chorar, é uma palavra que só se usa aqui nesse versículo. É um chorar mais intenso, é um chorar de realmente derramar lágrimas. É essa palavra que é usada aqui. Então, Jesus foi até lá e era uma gruta e tinha uma pedra ali. A gente não sabe o que mais contribuiu para que Jesus chorasse, se foi a tristeza das irmãs, se foi as pessoas que estavam ali, o ambiente todo, tudo aquilo acontecendo, ou se era também a incredulidade dos judeus que estavam ali murmurando, naquele momento tão triste, tão solene, eles ainda estavam murmurando contra Jesus. E Jesus sentia tudo isso. Então, o amor de Jesus estava ali, ele estava reagindo a esse amor, chorando, derramando lágrimas. Ele realmente estava muito comovido. Jesus chorou também em outras ocasiões, por exemplo, em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9, diz que Jesus, aqui está falando daquele momento em que ele estava no Getsêmani, um dia antes da sua crucificação, uma noite antes da sua crucificação, ele estava para ser preso. Então vocês se lembram em que ele orou intensamente. Então aqui em Hebreus diz que ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia o livrar da morte. Ele realmente estava chorando, estava pedindo a Deus, ao Pai. E vocês se lembram daquelas palavras que diz em outro lugar: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, para que eu não tome, mas se não for possível, faça-se a tua vontade, não a minha. Então aqui em Hebreus diz que ele ofereceu e ele foi ouvido. Deus podia livrá-lo da morte, Deus realmente, o Pai, ia livrá-lo, mas quando ele disse, seja a tua vontade e não a minha, e quando ele também se lembrou que, aqui diz ele, sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E aí, somente ele morrendo na cruz por nós, é que ele poderia se tornar o autor da salvação eterna a todos aqueles que creem nele. Então, ele tinha que passar por isso, mas ele realmente chorou e foi muito forte o seu choro. Jesus também chorou quando ele entrou lá em Jerusalém e ele olhou dali de cima do Monte das Oliveiras quando ele estava chegando. Apesar de ser uma entrada triunfal, as pessoas estavam proclamando Jesus ali como o Messias, aquele que Deus havia enviado, né? Aquele que vinha em nome do Senhor, ele montado num jumento, como dizia a profecia, as pessoas estendendo roupas pelo chão e ramos. Então toda aquela glória, mas Jesus lá de cima olhou para Jerusalém e ele também chorou, porque ele disse: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso agora está oculto aos teus olhos. Então Jesus estava chorando por causa do que ia acontecer com Jerusalém. Toda aquela alegria do povo em recebê-lo não o afetava, porque ele sabia o que ia acontecer logo mais. Ele sabia da incredulidade, da dureza do coração das pessoas. E lá em Mateus 23, 37, ele também já tinha dito
Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então isso era realmente grande tristeza e o fazia chorar. Muitas pessoas pensam que no Novo Testamento Deus mudou, né? Que Deus era muito rigoroso no Antigo Testamento e que no Novo Testamento Deus ficou mais bonzinho, mais amoroso. Mas não é verdade isso. A gente vê que Deus, ele sempre foi o mesmo. E a gente vê também, embora o Antigo Testamento tenha muito mais manifestações de juízo, mas no Novo também tem, né? Ananias e Safira, a gente vê em Apocalipse e vê outras coisas ali acontecendo. Mas no Antigo Testamento a gente vê, por exemplo, em Oséias, capítulo 11, versículos 1 a 4 e 8 e 9. Ali é interessante a história de Oséias, porque Oséias era um profeta e Deus disse para ele se casar com uma prostituta. Provavelmente Oséias queria mesmo se casar com ela, Oséias a amava, embora ela fosse prostituta, mas ali então na profecia diz que Deus mandou ele se casar com ela, e isso se tornou uma figura do relacionamento de Deus com Israel, porque Israel era como a prostituta. O povo de Israel estava buscando outros deuses, estava se prostituindo com outros deuses. E aí, em toda essa história que a gente vai vendo ali no livro de Oséias, é uma história muito bonita, Deus, ele manifesta ali também o seu choro, o seu lamento, porque ele diz lá nos versículos 1 a 4, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o amava, tanto mais saíam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. E aí, pulando para o versículo 8, Deus continua falando: como te deixaria, ó Efraim? Porque ele está se comovendo, porque ele precisava repreender Israel. Israel estava se prostituindo, Israel estava adorando ídolos falsos, e ia acontecer um juízo eminente, e Deus, de certa forma, estava rejeitando já, a ponto de rejeitar o seu povo. Mas ele diz: como é que eu vou rejeitar você, Efraim? Quando ele fala Efraim, ele está se referindo ao reino do norte, Israel do norte. Como eu te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá, uma das cidades que foram destruídas por juízo? Como eu fazer-te como Zeboim, outra cidade? E aí ele diz: meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. E aí Deus diz: eu não vou executar completamente esse juízo, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui. E ele diz: porque eu sou Deus e não homem, eu não vou agir como um homem agiria. Então o homem, normalmente, casando-se com uma prostituta, de certa forma essa prostituta se regenerou, é claro, para se casar, mas depois ela começou a se prostituir novamente, começou a atrair o seu marido novamente, começou a adulterar. E aí a reação natural do homem seria: então eu vou te dar a carta de divórcio, eu vou me separar de você. Então Deus estava comparando esse amor, dizendo: mas como eu vou fazer isso? Como que eu vou te abandonar? Então, eu sou Deus e não homem, eu não vou agir como homem. É isso que Deus diz. Então olha só como Deus ama o seu povo. E hoje mesmo na escola dominical nós vimos lá em Juízes capítulo 10,
13 a 16, que o povo estava, toda vez, né, Deus livrava ele das aflições, das enrascadas, né, dos inimigos, e o povo depois voltava a se prostituir, voltava a adorar ídolos, né? E ali nós vimos, quando o pastor Ismael estava ensinando de manhã, nós vimos que chegou um momento que Deus falou: não vou mais livrar vocês. Vocês querem alívio disso tudo? Então vai procurar os seus deuses, vai procurar esses balins aí que vocês estão servindo, é eles que livrem vocês, né? Mas aí Israel insistiu, clamou, e aí Deus não conseguiu se segurar. Eles clamaram, e não só clamaram, mas eles começaram a adorar a Deus e começaram a jogar fora os seus ídolos, né? E Deus disse: eu não vou conseguir, né? Diz aí: já não pôde reter a sua compaixão. Então Deus, Ele chora. O seu amor por nós faz com que Ele chore, faz com que Ele se comova por nós. Olha só que amor é esse. O Senhor se comove por nós ainda hoje. Isso ainda acontece. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém. O pastor Ismael falou aqui no começo do culto da oração que Jesus ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e assim por diante. E Jesus ensinou, e o que as pessoas fazem? Vão repetir as mesmas palavras, não é? Vão repetir a mesma palavra. Aquilo acaba se tornando automático. É claro que não é isso, e Jesus, inclusive, antes de ensinar, ele fala: não useis de vãs repetições. Mas as pessoas parecem que não entendem. E vai falar: mas são outras igrejas que fazem isso, a nossa igreja não faz. Será que não? Você já percebeu? Você já tentou entender a sua oração? Parece que o pastor Gilberto falava, né, que a gente só começa a orar de verdade quando a gente começa a gaguejar, né? Se a gente está orando em público, né, a gente começa a falar: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, né, e tal. A gente tem um monte de coisas, um monte de palavras que parece que são decoradas, né? Quando a gente começa a gaguejar, que a gente não sabe mais o que falar, aí que a gente começa a orar de fato. É isso que o pastor Gilberto disse que acontece na oração. Mas, de fato, a gente não sabe orar. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se ajoelhe, né, num lugar solitário, comece a falar com Deus, a gente nem sabe o que pedir. A gente pede coisas que não deveríamos pedir, a gente deixa de pedir coisas que deveríamos, e a gente não sabe. Mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como se estivesse chorando. Ele vê o nosso coração, Ele sabe o que realmente nós precisamos. E Paulo também fala em Efésios 4, 30 a 32, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então nós temos o poder de entristecer o Espírito Santo. Ele pode se comover, ele pode chorar por causa do nosso pecado. Aí ele diz: você não quer entristecer o Espírito Santo? Então, longe de vós a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, as blasfêmias e toda a malícia. Sejam benignos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Então, se nós não fazemos isso, se nós estamos nos afastando, é como se nós estivéssemos, como Israel lá no Juízes, se prostituindo com outros deuses, e entristecemos. Deus chora por nós ainda hoje. O amor de Deus faz com que Ele chore por nós. Segunda reação que a gente vê aqui
nesse parágrafo é que o amor de Jesus, ele faz com que ele nos ensine, faz ele nos ensinar. Ele, por causa do seu amor, ele faz questão de nos ensinar. Nos versículos 39 a 42, a gente vê que Jesus mandou tirar a pedra. Ele chegou lá, se tira essa pedra, porque o túmulo ele era numa caverna, uma gruta. E então eles colocaram lá o corpo do irmão da Marta e Maria, o Lázaro, colocaram lá embalsamado, envolto em faixas, e colocaram uma grande pedra, rolaram uma grande pedra. Esse tipo de túmulo só pessoas mais ricas poderiam ter. Então eles eram uma família que tinha condições de sepultar assim. Então eles colocaram naquela caverna e deixaram ali, colocaram uma pedra, e o corpo estava lá, já fazia 4 dias. A Marta logo fez objeção, ela disse: Senhor, já cheira mal, como é que nós vamos abrir, esse cheiro que vem de lá vai ser desagradável para todos aqui, já faz 4 dias. E Jesus então, ele podia ter falado: não, fica quieto aí, fica quieto que eu sei o que eu estou fazendo. Mas não, ele quer ensinar. Ele então não perdia a oportunidade de ensinar. E ele disse para ela: então, eu não te disse, eu não te falei que se você crer, você veria a glória de Deus? E aí então ele insistiu, eles tiraram a pedra, e Jesus podia ter imediatamente falado: Lázaro, sai para fora, mas ainda não. Antes, ele queria ainda ensinar, ele queria considerar as pessoas que estavam ali, aquela grande multidão. Por isso antes ele orou em voz alta ali no meio da multidão e disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso em consideração por causa dessa multidão que está aqui, por causa das pessoas presentes, para que eles possam crer que o Senhor me enviou. Então, Jesus estava preocupado em ensinar. Jesus estava preocupado que aquilo que ia acontecer, aquele grande milagre que nunca se ouviu antes e nem depois, Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas, mas 4 dias já de morto, isso é inédito. E então, mas antes disso, o mais importante de tudo isso era ensinar. E Jesus queria que aquilo se tornasse um motivo, um evento que fosse fazer as pessoas crerem que Deus o havia enviado. Então ele estava ensinando. O amor dele por nós faz com que ele reaja dessa maneira. Ele quer nos ensinar. Ele diz também na sua oração sacerdotal, um pouco adiante, lá em João capítulo 17, de 6 a 9, ele fala com Deus, ele ora, na verdade, ele está junto com os discípulos, ele faz uma oração. A gente conhece essa oração, uma oração comprida, grande, de Jesus, a gente chama de a oração sacerdotal, lá em João 17. Lá Jesus fala que, olha só as palavras que ele usa no versículo 6: eu manifestei o teu nome aos homens que o Senhor me deu, e eles têm guardado a tua palavra. No versículo 7 ele diz: eles reconhecem todas as coisas, que todas as coisas me tens dado. No versículo 8 ele fala: eu tenho transmitido as tuas palavras que me deste. É isso que Jesus estava fazendo com seus discípulos, porque ele os amava. E no versículo 9 ele diz: eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Então aqueles que estavam ali. Pouco depois ele fala: eu também oro por aqueles que ainda vão fazer parte desse aprisco. Eu gosto muito dessa passagem, porque está falando de mim e de você. Aqueles que não estavam ali naquele momento, Jesus já estava orando por nós. Antes de nós nascermos, ele estava falando, e ele quer nos ensinar. O ensino amoroso de Jesus, ele também, é claro, envolve disciplina.
Como ele alerta lá em Apocalipse 3,19, eu repreendo e eu disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o pai que ama o seu filho, ele o repreende. Então ele diz, eu repreendo e eu disciplino a quantos amo. Seja, pois, zeloso e se arrependa. Em Hebreus, capítulo 12, também, o autor, ele lembra os seus ouvintes ali, os seus leitores, vocês estão esquecidos da exortação que, como a filhos, Deus discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Então, o amor de Deus nos ensina disciplinando. E a disciplina, ele diz ali, continua dizendo, no momento que a gente recebe a disciplina, não parece ser uma coisa boa. A gente chora também. Chora de dor, chora de desespero, porque a gente está realmente às vezes a ponto de desmaiar, como diz ali. Mas Deus está nos disciplinando, porque no final, o autor de Hebreus diz ali, produz fruto pacífico naqueles que são exercitados por ela. Então Deus quer nos ensinar. O amor dele por nós faz com que ele nos ensine. E é isso que Jesus estava fazendo ali também. E a terceira reação de Jesus, que mostra o amor de Jesus, o amor de Deus por nós, é que ele faz, o amor dele por nós, faz ele modificar o nosso estado natural. Ele muda as coisas. Aquilo que era para acontecer naturalmente, Deus intervém, Deus interfere e ele muda. Então nós chamamos isso de milagres, milagres em nossas vidas. Nos versículos 43 e 44, então, tem o desfecho deste parágrafo, que todo mundo ficou grandemente admirado. Ele simplesmente diz para o Lázaro, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu, acho que ele saiu pulando, né? Porque ele estava com os pés e as mãos amarrados, ou ele veio rolando de alguma forma, estava todo envolto em faixas, e Jesus disse, desatai-o, deixai-o ir, como se fosse uma coisa, né, tão simples, né? Deixa ele ir embora, ele não está morto não, vocês não estão vendo, né? Desamarra ele. Então as pessoas realmente ficaram admiradas. Só Deus pode fazer isso. E Jesus então teve esse poder, e ele tem esse poder em nossas vidas. A promessa que ele fez a Marta, um pouco antes, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim não morrerá, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Só ele pode fazer isso. Então ele muda, porque morrer é natural. Todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer. A gente não gosta de pensar nisso, a gente não gosta nem de falar sobre isso, mas nós sabemos que um dia nós vamos morrer. A gente sabe que as pessoas que nós amamos um dia vão partir. Nós não vamos estar para sempre com elas. Ou é nós que vamos partir antes, ou eles é que vão partir, mas a gente vai se separar. É natural. Mas Deus, por causa do seu amor, ele pode e vai mudar o nosso estado natural. Muitas coisas que nos sobrevêm, doenças, todo tipo de aflição, todas as coisas que nos atribulam, Deus pode mudar. Coisas que naturalmente iam acontecer de um jeito, a gente ora, nós ouvimos aqui hoje já algumas respostas de oração, é porque Deus mudou o curso natural das coisas.
As coisas estavam andando de um jeito e Deus mudou. Então a gente tem que valorizar também esses pequenos milagres, né? A gente pensa, puxa, ele ressuscitou um homem que estava morto fazia 4 dias. A gente fica pensando nisso, mas isso são exceções, né? Quantas vezes na história isso aconteceu? Foi só uma vez. Mas Deus está agindo o tempo todo, e o tempo todo Ele está mudando o curso natural. É assim que aconteceu com Lázaro, com Marta, com Maria. É assim que aconteceu com o filho da viúva de Naim. A gente vê essa história também, que Jesus, ele estava andando, e aí passou na cidade de Naim, estava saindo lá um enterro, né, a viúva chorando, porque o seu filho, ela já era viúva, e tinha só aquele filho, e ele estava morto. Que tristeza, não é? E Jesus viu ela chorar e disse: não chores. Olha só, ele se comoveu com a dor daquela viúva e disse: não chores. Aí ele tocou na esquife, né, que era aquela maca onde eles estavam levando o morto, e ele simplesmente se levantou, ficou vivo de novo, e ele entregou. É assim que acontece também em nossas vidas, porque Deus precisa fazer isso, porque senão nós não poderemos ser salvos, nós não poderemos compreender o seu amor, nós não poderemos crer. Então Ele tem que interferir em nossas vidas. E quando nós cremos em Jesus, é isso que acontece, porque o Espírito Santo nos batiza, né? O batismo do Espírito Santo é no momento em que nós cremos em Jesus e nós nascemos de novo. Então, quando nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura, como diz aí em 2 Coríntios 5, de 15 a 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, um pouco antes, ele diz que Jesus morreu por todos, para que todos não vivam mais para si mesmos. Então, mudando o curso natural. O curso natural das nossas vidas é ir caminhar para a morte. O curso natural de nossas vidas é sermos pecadores, é nós cairmos em todas as tentações, né? Por isso que Jesus diz para nós orarmos, né? Não nos deixes cair em tentação, porque só Ele é capaz de nos livrar, porque naturalmente nós vamos sempre cair em tentação, e quando nós relaxamos um pouco, nós estamos indo sempre naquele caminho. Então Deus precisa mudar esse curso em nossas vidas, e Ele tem feito isso. Diz também lá em 1 Coríntios 2,14, que Jesus, que Deus, né, Ele precisa mudar o curso natural, porque o homem natural, ele não entende. E aqui Paulo, quando ele fala isso em 1 Coríntios 2,14, ele está falando que homens cultos, homens que são tidos como inteligentes, né, pessoas nobres na sociedade, que entendem todo tipo de coisa, eles não conseguem entender naturalmente, porque essas coisas só se discernem espiritualmente. Então ele diz lá que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Então ele fala também em 2 Coríntios 3, 14 a 16, falando de pessoas letradas, de líderes espirituais, de sacerdotes, de escribas, aqueles que copiavam as escrituras, que entendiam. Você perguntava tudo sobre as escrituras, eles sabiam. Aonde que Deus fala tal coisa? Em tal lugar. Qual profecia que vai acontecer é essa? Eles sabiam tudo, mas só que Paulo diz que havia um véu, né? Ele usa a ilustração do que acontecia com Moisés, quando ele descia do monte. Aliás, quando ele desceu do monte,
e depois, toda vez que Moisés falava com Deus na tenda da congregação, o rosto de Moisés brilhava, então ele colocava um véu, para as pessoas não verem o seu rosto brilhando. Então Paulo usa essa ilustração e ele diz que até hoje, até aquele tempo e até hoje ainda, em nossos tempos, quando eles leem Moisés nas sinagogas, né, quando eles leem as Escrituras, eles não entendem, mas quando eles se convertem ao Senhor, esse véu é removido. Então isso é Deus agindo, mudando o nosso estado natural, fazendo milagres em nossas vidas. Se você crê em Jesus, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, é porque Deus mudou o curso natural da sua vida, que naturalmente você jamais entenderia, você jamais creria. Então você é fruto da misericórdia de Deus e do amor de Deus. E se Deus fez isso comigo e com você, Deus pode fazer com qualquer um que Ele quiser. Quem sabe você esteja hoje pensando, eu já fui tão longe na minha vida, eu já fiz tantos erros, já cometi tantos erros, eu pareço como aquele corpo de Lázaro, que já 4 dias já cheirava mal, não tinha mais jeito para ele. Minha vida espiritualmente parece isto, mas Jesus, Ele pode mudar isso, Ele pode mudar o curso natural da sua vida. E você talvez ora por alguém que esteja tão longe de Deus, que parece que ele nunca vai se aproximar de Deus. Deus pode mudar o curso natural da vida dessa pessoa. Então não desista de orar por essas pessoas. Não desista de tentar, porque só Deus pode fazer isso. E há sempre um milagre quando alguém se converte, quando alguém se arrepende dos seus pecados e se converte ao Senhor. Então, sabendo que o amor de Deus por nós é assim tão forte, a ponto dele se comover, a ponto dele derramar lágrimas por nós, Deus, Ele quer nos ensinar, a gente sabe disso. Então, vamos nos entregar a esse amor, né? Como a gente gosta de cantar, né? Aquela música: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Vamos nos entregar então a esse amor, porque o amor de Deus é maior do que o nosso pecado, é maior do que as tentações, é maior do que as nossas aflições, Ele é maior do que a nossa própria vida. Você ama a sua vida? Mas Deus é maior do que a sua própria vida, e só Ele pode fazer tudo isso. O amor dele pode mudar o curso natural das nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe.